Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre os 20 anos do Bolsa Família. Conversar com a professora Fernanda Calazans Pessotti. Ela é pesquisadora do tema da pobreza multidimensional e políticas sociais, coordenadora do projeto Dinâmicas Territoriais e Pobreza, do DCSA da UESB, professora adjunta da área de economia da UESB, mestre e doutora em economia. Professora Fernanda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos falar aí como e em que condições surgiu aí esse programa Bolsa Família que está completando 20 anos. O programa completou 20 anos agora, no último dia 20 de outubro de 2023. Então, o programa Bolsa Família ele se iniciou em outubro de 2003 com uma proposta bem objetiva. A principal finalidade do Bolsa Família, à época, era garantir a segurança alimentar de um percentual da população brasileira que era bastante significativo. Qual era esse percentual de pobreza e os indicadores que usaram à época, professora? Acreditava-se que aproximadamente mais de 30% da população do Brasil sofria de insegurança alimentar. Pelos indicadores de pobreza e de extrema pobreza e de vulnerabilidade, à época, os dados mostravam que nós tínhamos mais de 60% da população em alguma dessas condições, e ligados à pobreza, 23% da população, quase 24% da população à época, poderiam ser considerados pobres ou extremamente pobres. Na época, eram chamados de miseráveis ou vulneráveis, não era assim? Na verdade, o termo que se usava à época ainda era miseráveis. Você tinha a linha de pobrezas e as linhas de miséria, e 23% da população se encontrava nesses grupos. Mais 50% da população na condição de vulnerabilidade, ou seja, que tinham problemas de garantia de sua alimentação, de outras questões também de atendimento de necessidades básicas. E quais eram os principais objetivos desse programa, o Bolsa Família, naquela época, professora Fernanda? O Bolsa Família, ele surge com esta finalidade, com a finalidade de tentar romper esse ciclo de insegurança alimentar e de garantir a essas famílias que passam a receber os benefícios, a garantia de alimentação, principalmente associada a algumas condicionalidades dentro de uma perspectiva de que, embora tenha sido o objetivo primeiro, tratamento da segurança alimentar, mas associado também a uma perspectiva de que a pobreza não era apenas por renda, tinha uma característica multidimensional. Quais foram os impactos do Bolsa Família no Brasil e quais as regiões mais beneficiadas? Uma vez instalado, ele na época, em outubro de 2023, ele já conseguiu atender mais de 1 milhão de famílias já no recebimento do seu primeiro benefício. Isso foi bastante significativo porque a gente tinha uma deficiência muito grande e boa parte deste público ele estava localizado na região norte e nordeste, que eram, na verdade, e ainda são, hoje em dia, as regiões que apresentavam os maiores indicadores de pobreza, os maiores percentuais de população, proporção de pobres, são as regiões norte e nordeste. E quais são os indicadores mais significativos que essas regiões apresentam? Principalmente quando a gente usa o critério da renda, porque a renda nessas regiões costuma ser mais baixa do que nas outras regiões do país. Então, a maior parte do público está na região norte e nordeste em função dessa característica econômica do critério de estabelecimento do benefício, que é a renda, e como essas regiões têm uma renda menor, ela acaba tendo o maior número de grupos beneficiários. E hoje, professora Fernanda, como está o programa? O último dado de outubro era de mais de 21 milhões de famílias, e algumas pessoas colocam que, na verdade, o programa, como ele ampliou o número de beneficiários, o seu efeito pode ser bastante questionável.
Bom, se era um programa para combater os impactos da pobreza e aumentou o número de usuários durante esses anos, o que foi que aconteceu? A ampliação da cobertura de um programa social, ela não deve ser vista como um critério de ineficiência do programa, porque na verdade, se a gente for observar o número de pessoas que já tinham direito à época de receber o benefício quando ele foi instituído em 2003, esse patamar ainda estaria aquém daqueles números estabelecidos lá em 2003. Então o programa foi útil e importante para muita gente, né? Muitas famílias. Muitos conseguiram ascender socialmente, conseguiram empregos e que saíram daquelas condições por outras razões que não são associadas ao benefício da política. Mas é um equívoco a gente dizer que o programa é ineficiente porque ele tem um número de beneficiários que é maior do que o número de beneficiários iniciais e que esse número só aumenta. Na verdade, isso só reforça a ampliação da cobertura da política social, né? Que nesse caso é o Bolsa Família. Professora Fernanda, o Bolsa Família é um programa eficiente? Quando se fala de eficiência de um programa de assistência social, a gente tem que ter bastante cuidado porque esses efeitos, eles não são facilmente mensuráveis. A gente não consegue estabelecer de maneira fácil o efeito que a transferência de renda possui na vida daquelas famílias. Não só porque amplia a renda, mas porque também dá oportunidades de acesso a outros serviços que até então aquelas famílias não possuem. E quanto às condições impostas pelo programa, professora? As condicionalidades impostas pelo Bolsa Família, desde a sua criação, né, e até o momento presente, embora tenham sido interrompidas durante o período de 2020 a 2022, quando o Bolsa Família passa a ser chamado de Auxílio Brasil, elas foram importantes porque permitiram, né, a melhoria de outros indicadores sociais que não estavam apenas associados às condições de renda. E quais foram esses indicadores? É o caso, né, da frequência escolar e do acesso à vacina e o acompanhamento gestacional por parte daquelas mulheres que recebiam benefício e tinham a obrigação de comparecer ao pré-natal. E quais foram os efeitos disso, professora Fernanda? Isso promoveu uma transformação bastante interessante para essas famílias beneficiárias, né, e permitiu a ascensão social por outros critérios que não apenas a renda. Quando a gente fala que a perspectiva de pobreza do Bolsa Família ela foi ampliada, é porque passou a se considerar nas políticas de transferência de renda outros aspectos que não apenas a renda. Embora a renda tenha sido a chave desencadeadora, né, do benefício, ela foi associada a outros critérios e isso reforça a visão de que a pobreza não pode ser vista apenas por um critério de renda, mas também deve ser acompanhada por um conjunto de políticas que caracterizem, que ajudem a entender esta pobreza como um aspecto multidimensional, que não somente a transferência de renda irá conseguir resolver a questão da pobreza, né? Nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Bom, Fernanda, o Bolsa Família é um programa tido como um programa feminino. Por quê? Um aspecto que merece ser destacado em relação ao Bolsa Família é o papel que as mulheres tiveram e têm, né, desempenham no programa. O Bolsa Família foi instituído como um programa voltado, primeiramente, para as mães, para chefes de família, as mulheres, que não tinham acesso a determinados benefícios por razões das mais diversas, né, seja pelas pressões familiares, por toda a organização social que nós já conhecemos, referentes que predominam aqui no nosso país. E o Bolsa Família, ao priorizar a entrega do benefício para as mulheres, para as mães, isso promoveu uma modificação, né, na vida de muitas mulheres, que foi bastante significativa e importante. Então, o Bolsa Família teve como um público-alvo, digamos assim, prioritário as mulheres e as crianças. Para essas mulheres foi muito importante, não é? As mães principalmente, porque agora passavam a ter condições de dar uma maior atenção aos seus filhos e filhas. E isso, sobre a perspectiva social, é uma transformação muito interessante
e que dificilmente ela é captada quando nós estamos discutindo o Bolsa Família, porque não é fácil de ser mensurado. Não se mensura facilmente, não se mede facilmente o quanto uma mulher está mais emancipada, digamos assim, mais empoderada do que outras, né, em situações das mais diversas. E hoje, como é que é esse percentual de mulheres no programa? Atualmente, dos 45 milhões de famílias que recebem esse benefício, 83% quase, né, desse número é benefícios que são concedidos para as mulheres, são as mulheres que recebem esse benefício. Então é bastante representativo esse número, né? Assim também como o número de pretos ou pardos. Boa parte dessa população beneficiária é também pretos ou pardos, né? Caracterizada como pretos ou pardos, que em torno de 73% aí desses beneficiários. Isso significa que o programa também foi capaz de atenuar desigualdades, não é isso? O Bolsa Família, ele foi capaz de atingir positivamente grupos que até então eram marginalizados e excluídos da nossa sociedade. Isso tem um efeito que é muito importante para a nossa dinâmica social e econômica, não só, né, sobre o aspecto social, mas também sobre o aspecto econômico. Quais foram os principais desafios do programa Bolsa Família e quais são esses desafios até hoje? Os desafios que se impõem ao Bolsa Família ainda são bastante significativos, porque, segundo os dados mais recentes, nós tivemos aí uma ampliação do número de pessoas em insegurança alimentar severa ou moderada. São dados internacionais de que aproximadamente 33% da população brasileira estaria nessas condições, né? Estava nessas condições entre 2000 e 2022. A gente sabe que a pandemia teve um efeito muito prejudicial nessas estatísticas, mas elas não deixam de ser bastante representativas. Então há um desafio muito grande de conseguir chegar a uma população que até então o Bolsa Família ainda não conseguiu chegar. Há muitas pessoas, né, que poderiam ser incluídas no programa, mas que não estão por N razões, porque não tem documentação, porque não conseguem acessar as plataformas digitais para fazer solicitação de benefício, porque não sabem como conseguir o benefício. Há também alguns equívocos, né? Como, por exemplo, a pessoa que trabalha não tem direito ao Bolsa Família. Não há nada no programa que limite essa condição de trabalho, apenas aquela renda per capita familiar não pode ultrapassar aquela renda que te dá direito ao benefício. Mesmo assim, né, nas inovações introduzidas este ano, há a possibilidade de permanecer no programa como uma forma de diminuir a vulnerabilidade, porque o indivíduo sai da pobreza, mas continua vulnerável, durante 6 meses, mesmo que essa renda per capita familiar ela ultrapasse meio salário mínimo, coisa que não teria mais condições de se ter o benefício nas regras convencionais. Com relação aos demais programas sociais, o que o Bolsa Família traz de inovação? O que o Bolsa Família vem fazer é dar um benefício social àqueles que trabalham, na maioria das vezes, desenvolvem suas atividades laborais, mas a sua remuneração é muito baixa. Por ser baixa, mesmo trabalhando, o indivíduo não tem condições de garantir a sua sobrevivência, nem a sua nem a da sua família. Essa perspectiva que chega para o Bolsa Família é uma perspectiva muito inovadora em termos de política social no nosso país e que, infelizmente, né, ainda é difícil de uma parcela da população compreender, porque associa esse tipo de benefício não a essa ideia de que o indivíduo trabalha, mas não tem a condição de garantir a sua sobrevivência, mesmo trabalhando, porque a sua remuneração é baixa. E quanto aos preconceitos e estigmas que algumas pessoas da sociedade colocam no programa, como é um programa que incentiva a preguiça, as pessoas não trabalharem, o que a senhora tem a dizer? Esses argumentos que, em geral, caem, né, no senso comum, não são respaldados por qualquer análise estatística do Bolsa Família. Há, sim, um efeito, depois de 20 anos, vários estudos estão apontando isso, que há um efeito bastante positivo para as famílias que receberam benefício e para o país em si.
porque o efeito do Bolsa Família não está restrito apenas às famílias. Veja o que acontece nos pequenos municípios do Norte e do Nordeste, que tem uma dinâmica econômica transformada em função da chegada da transferência de renda do Bolsa Família.